Olá pessoal, neste vídeo o tema é Entendendo classificação supervisionada em minutos com GEE, Google Earth Engine. Vamos lá, eu já estou aqui com uma página aberta do Google Earth Engine Explorer. Observe o endereço aqui em cima, explorer.earthengine.google.com. Eu já tenho uma conta cadastrada no Earth Engine e já estou logada, portanto, se você nunca utilizou e estiver acessando pela primeira vez, você vai ter que fazer um cadastrinho para poder trabalhar com essa plataforma, certo? Então, nós vamos fazer uma atividade bastante simples para entender o que é classificação supervisionada em minutos. Ela tem uma série de limitações, portanto, é uma classificação mais conceitual, mais didática, para que você entenda o processo. Você pode até usar esse resultado como uma análise exploratória, algo desse tipo, né? Mas ela tem uma série de limitações. Entretanto, o processo da classificação supervisionada, né, todos os conceitos associados a esse fundamento estarão aqui demonstrados. Então vamos lá. Eu vou começar aqui adicionando uma camada, tá? Então, sempre aparece aqui no topo das opções das camadas disponíveis essa camada Landsat TOA Percentile Composite, tá? É uma camada, é uma composição, tá? Baseada em percentis para alguns dados do Landsat 5 ou 7, tá? E para alguns anos que está disponível. Então não tem, por exemplo, a Landsat 8 e não tem para qualquer período, né? Então aqui já começam algumas limitações, mas de novo eu ressalto que a ideia é mostrar para vocês o processo da classificação, né? Fazer com que você entenda isso rapidamente, tá? Então a gente tem aqui algumas composições de percentis, tá? O TOA aqui, só para esclarecer, é Top of Atmosphere, né? Topo da atmosfera, tá? Então a gente tem composições de 1 ano, 3 anos ou 5 anos, ou seja, isso quer dizer que numa imagem você vai ter mistura de dados de 1, 3 ou 5 anos. E você pode escolher aqui o ano que você tem interesse. Então observa que também tem uma faixa pré-definida, não tem qualquer ano aqui disponível. Então vai aqui de 1999 até 2014, certo? Então, vou pegar aqui, no caso, o de 2014, que é mais atual, e você pode aí aplicar uma composição colorida aqui, por exemplo, como a composição 543, que é muito utilizada para visualização de imagens Landsat, tá? E pedir para aplicar. Ele está atualizando aqui, né? Então, nessa composição, a vegetação aparece em verde, solo exposto e área urbana aparece em tons de rosa, roxo e lilás, tá? Você pode trabalhar um pouquinho, vou dar um pouco de zoom aqui. Você pode trabalhar um pouquinho nos parâmetros de visualização aqui de opacidade e gama, caso queira, né, melhorar um pouquinho essa visualização, tá? Mas eu não vou, o objetivo do vídeo não é esse, então não vou perder muito tempo com isso. Vou salvar aqui. E assim, depois que você salvou, você pode voltar ali e modificar alguns parâmetros, tá? Então, vou dar um zoom aqui, ó, na região aqui do oeste do Paraná, onde a gente tem aqui a barragem de Itaipu, por exemplo, tá? Então, digamos que eu vou trabalhar com essa área. Eu vou aqui só mostrar para vocês que se eu quiser, então, posso voltar aqui, modificar os parâmetros. E na parte do custom, tá? Eu consigo trabalhar um pouquinho mais, especificar datas iniciais e finais, trabalhar com qual o percentil, se eu quero Landsat 7 ou 5, né? Então, dá para trabalhar um pouquinho mais com os parâmetros aí. Ok. Deixa eu só fechar aqui essa janela. Vou voltar para o anual aqui para poder aplicar. Ok. Beleza. Agora eu vou começar então aqui
fazendo uma análise, que seria treinar um classificador. Basicamente, o que é classificar? Separar. Separar essa imagem, esse pedaço de imagem aqui, de acordo com as classes, por exemplo, de cobertura da Terra, tá? Ele tem aqui alguns classificadores disponíveis, tá? Eu vou deixar na opção mais que tem sido muito utilizada hoje na parte de aprendizado de máquina, que é o Random Forest, e vou deixar a resolução do Landsat mesmo como 30, tá? Então, agora a gente vai para a etapa de treinamento. Então, uma vez decidido o classificador, a gente vai treinar. O que é treinar um classificador? É adicionar exemplos, mostrar para ele como que ele vai identificar as classes que a gente está interessado, tá? Então, para isso, nós vamos aqui, ó, clicar novamente no botãozinho de Data e colocar aqui, ó, Hand Draw Points and Polygons. E aí eu vou poder desenhar, tá? Ou colocar marcadores pontuais ou desenhar polígonos para identificar as minhas classes de interesse, tá? Aqui, como a ideia, de novo, é conceitual, né? Eu vou com um pontinho aqui só para agilizar um pouquinho o nosso processo, tá? Então, preciso adicionar classes. Então, o que eu quero identificar na imagem? Então, eu quero aqui identificar uma classe chamada água, que eu vou trocar a cor aqui, o água vai ficar com cor azul. Depois eu quero uma outra classe chamada vegetação. Vou colocar aqui só vegete, que vai ser identificada com a cor verde. Tá? Isso aqui é do produto final, não tem a ver com o verde que está aparecendo na imagem. E uma outra classe aqui que eu vou chamar de urbana. E vou deixar vermelho mesmo, tá? Então, tenho aqui minhas classes, mas eu ainda não treinei, eu não mostrei como é que ele vai reconhecer essas classes. Então, aqui no água, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui como se eu tivesse selecionado esta classe, tá? Ó, deixar marcadinho aqui, deixa eu fechar a palheta, deixar marcadinha, selecionada a classe água. E vou usar o meu ponteiro para dar alguns exemplos de água para ele. Então, vou clicar em pontos que tem água. Tá? Então, alguns pontos aqui na barragem e vou pegar alguns pontos ali no outro rio. Muitas vezes os corpos d'água têm comportamento espectral distinto, né? Composição distinta, então é interessante mostrar em vários pontos. Tá, 6 pontos, ok? Observa que aqui ele já mostrou 6 pontos. Agora eu vou para a vegetação. Tá? Vou fazer o mesmo processo para vegetação. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. A gente tem o Parque do Iguaçu aqui, né? Unidade de conservação. Uma área verde aqui que está bem destacada. Eu vou pegar alguns pontos aqui nessa área, nessa área, nessa área, tá? Nesses fragmentos aqui de vegetação. Já tenho 4 pontos. Só aproximar um pouquinho mais. O ideal é sempre quando está classificando trabalhar com bastante zoom, né? Então, tem uma série de detalhezinhos que a gente trabalha quando está entendendo classificação. E, de novo, eu vou ressaltar que o propósito aqui é entender o processo, não é obter uma classificação com alta acurácia, tá? Então, mais alguns pontinhos verdes aí de vegetação, temos lá 6 pontos. E agora, a área urbana. Vou fazer o mesmo processo, identificar umas regiões de área urbana aqui. Aqui, por exemplo, temos aqui a cidade de Cascavel. Então, vamos lá, vou pegar pontos em diferentes regiões aqui da cidade. Vamos pegar agora numa outra cidade. Pode ser até mesmo Foz aqui. Vamos lá, pegar os outros pontos em Foz. Ok, tá bom assim. Já tinha pegado 3, vou pegar agora mais 3. Beleza, concluí aqui 6 pontos para cada uma dessas classes. Vou pedir para
treinar novamente, agora que eu já tenho os dados de treinamento, e ele está aqui trabalhando no meu modelo, olha só. E aí ele já mostra o resultado para mim, tá? Obviamente que é um resultado que tem muitos problemas, né? E o principal problema que a gente vê aqui de cara pode estar associado à detecção de área urbana. Por quê? Porque tudo que não caiu na classe vegetação ou na classe água foi parar na classe urbana. E muito provavelmente, muito dessa área que foi colocada como urbana não é urbana, pode ser uma área rural com resposta espectral de solo exposto, por exemplo. Tá? Mas a ideia aqui, de novo, não é, né, uma série de questões conceituais quando se trata de classificação que eu não vou abordar nesse vídeo. Tá? Então, aqui a ideia é entender de uma forma bem simples o que é classificação e não como fazer uma boa classificação e uma classificação que traga resultados confiáveis para aplicações práticas. Isso fica para um outro vídeo, certo? Ok, pessoal, então finalizamos aqui este vídeo e eu desejo a todos bons estudos. Até mais!